Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, estamos há um tempo sem postar vídeo no canal, né? Mas estamos aqui hoje e graças a Deus por isso. Irmãos, temos vivido momentos difíceis, momentos que trouxeram uma mudança na rotina, de muitas dificuldades, de apreensão, de medo, de angústia. Mas eu queria dizer aos irmãos que Deus, Ele está no centro de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Para isso, vamos à palavra de Deus no livro de Salmos, no Salmo 107, no versículo 28, diz assim: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. 29. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. 30. Então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. O nosso desejado porto, agora, nesse momento, é que a vida ela restabeleça dentro de uma normalidade. Dentro daquilo que estávamos acostumados a termos as nossas convivências de perto com as pessoas. É difícil, o momento é difícil. As coisas acontecem de uma forma que pegaram todo mundo de surpresa. Ela sai do campo da saúde e entra no campo político, onde muitas coisas acontecem para que haja um certo tipo de travamento. Mas o homem é assim, porém Deus não. Deus é aquele para quem nós devemos clamar, dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor. A palavra dele vai dizer que ele inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. Coloque a sua fé, a sua confiança em Deus. Ele é suficiente para sanar todo esse problema. Ele é suficiente para usar homens que através de remédios, de vacinas, de cuidados, possa sanar esse problema. Através de Deus conduzindo. Vejamos então, em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 7, vai dizer assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja sua esperança é o Senhor. Que possamos passar por esse momento de angústia, de medo, porque sim, temos medo. Medo de que se perca um ente querido, medo de que essa pandemia se estabeleça por mais tempo. Mas Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Confia no Senhor. Clame ao Senhor, Ele vai ouvir as nossas angústias, Ele vai nos livrarmos de tudo isso, vai nos levar-nos a um porto tão desejado. Irmãos, em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 6, diz assim: Serdes fortes e corajosos, não temais nem vos assusteis diante dele, porque o Senhor, nosso Deus, é quem vai convosco, Ele não vos deixará e nem vos desamparará. Deus ele não vai nos desamparar. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à tormenta, é necessário que possamos dar um passo de fé em direção a Deus. Porque é a fé que vai fazer com que nós possamos usufruir de todas as benesses, de que vai fazer com que Deus incline os ouvidos dele para nos ouvir. Se não, vejamos em Mateus, no capítulo 8, no capítulo 8 de Mateus, ele vai dizer assim: Jesus, ele estava no barco com os discípulos, após um dia cansativo, onde ele passou ensinando as pessoas, curando. E aí diz assim, no capítulo 8, no versículo 23, Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. No 26 diz assim: Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar,
e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então é importante nós estarmos no centro da vontade de Deus, não somente caminharmos com Ele, não somente ouvir dizer de Deus, mas saber, estar no centro da vontade dEle e saber que Ele é poderoso para fazer todas essas coisas. Sabemos que são tempos difíceis, mas que o nosso Deus, Ele é suficiente para nos ajudar. Ele inclinará os ouvidos para o nosso clamor, Ele irá nos levar ao porto tão desejado. Então temos que dar um passo de fé adiante de Deus, para a direção de Deus, para que Deus possa atender os nossos clamores. Mas é necessário, é importante também que possamos fazer a nossa parte. Eu achei interessante na passagem de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, quando Paulo está sendo levado a Roma. Paulo ele está preso, e aí na viagem vem uma grande tormenta. O barco sofre grandes perdas, grandes prejuízos. E aí Paulo, o anjo do Senhor aparece a Paulo e diz assim, no versículo 23, porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Era necessário, o anjo ele veio para trazer uma situação de calmaria, que Paulo entendesse que era necessário passar por aquilo, que eles estavam passando por aquilo, mas que não temesse. Mas diante disso, existem algumas instruções que era necessário que os homens fizessem. Aí no mesmo capítulo 27, no versículo 33, diz assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer, nada tendo provado. Então era importante que os homens se alimentassem para que tivesse força para enfrentar. Pois no 36 vai dizer assim, ó. Não, 35 diz assim: tendo dito isto, tomou então um pão, deu graças na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobriram de ânimo e puseram também a comer. 37. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. 38. Refeitos com a comida, aliviaram o navio e o trigo no mar. Então, depois deles se alimentarem, eles tiveram forças para fazer o trabalho que era necessário fazer para que poupasse ainda o navio que iria passar por tempos difíceis. Trazendo para os nossos dias, é necessário que nós sigamos as orientações das pessoas que estão envolvidas em tentar sanar o problema, no Ministério da Saúde. As instruções de usarmos máscara, de higienizarmos as nossas mãos, de estarmos usando o álcool em gel, de manter uma certa distância. É importante que façamos isso, porque o anjo aparece a Paulo, dizendo que ele não temesse. Mas diante daquilo, Paulo fala aos homens que era necessário que eles comessem para que eles tivessem força, porque eles iriam necessitar da força para trabalhar no barco. Eles teriam que aliviar a carga que estava ali. Então, meus irmãos, que possamos ter a nossa fé focada em Deus, que possamos entender que Deus é suficiente para sanar tudo isso, e que possamos entender a nossa parte em todo esse processo, que possamos cuidar dos nossos entes queridos, que possamos estar cumprindo aquilo que as autoridades estão pedindo, e que tenhamos a nossa fé, que dobramos os nossos joelhos e clamamos a Deus porque Ele é suficiente. Amém?